No livro de João, capítulo 18, versículo 15 em diante, está escrito: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Antes de Jesus ele ser levado, Pedro afirmou para ele, com certeza e em palavras, que iria com ele até o fim. E Jesus falou que ele o negaria. Ele não acreditou, porque ele tinha tanto apreço, tanta admiração, tanto amor àquele Cristo que ele seguia, que no coração dele, ele dizia: Jamais farei isso. Vou contigo até a cruz, se necessário for. E Pedro vai com Jesus até o local onde ele os leva para interrogá-lo. E lá ele diz que não é um dos discípulos. E outro pergunta: testemunha do que viu ele fazer com a orelha de Malco. Quando ele arranca a orelha de Malco, estava alguém ali vendo lá na frente, fala: Não foi você que eu vi? E Pedro fala: Não. Mas Jesus já havia avisado. E muitas das vezes nós ficamos assustados com Pedro, por pensar assim: como Pedro, um homem temente, um homem que viu os milagres, o homem que viu Jesus multiplicar pães e peixes, o homem que viu a sogra ser curada, o homem que seguiu Jesus e viu ele fazer milhares e milhares de milagres. Porque com certeza tem milagres que foram feitos por Jesus que a Bíblia não relata, porque não haveriam folhas suficientes para isso. E o que foi deixado escrito para nós é para que a gente se baseie nisso. Mas não foi só isso. E assim, a pessoa que estava do lado de Jesus, não vendo só o que a gente lê, vendo muito mais, conversando com o mestre, tendo intimidade,
estando lado a lado, vai lá e nega. E quando Pedro nega, isso nos assusta. Nos assusta porque a gente pensa, eu não seria capaz. Eu não seria capaz de negar a este Cristo que eu estou andando junto com Ele. Mas quem disse que eu e você não nega? Quem disse que nós não negamos? Quem disse para você que nós somos diferentes de Pedro? Ai, mamãe, mas eu não neguei. Você pode não ter negado com as suas palavras, mas você o nega com as suas atitudes. Quando Deus manda você dizer para alguém, fale que eu amo, e você não fala, você negou. Você negou. Quando alguém te faz um convite, traga uma palavra na minha igreja, traga uma palavra na visita, traga uma palavra no evangelismo. E você diz, não, eu não estou preparado, eu não vou poder. Você negou. Por que eu neguei, Mônica, se eu somente disse que eu não podia ir? Porque a gente serve desse jeito, fazendo o que dá vontade, o que a gente quer. E quando a gente serve fazendo o que a gente quer, a gente está negando. Quando você estiver fazendo algo para Deus, dê o seu melhor, faça com excelência. E quando for falar do amor de Deus, prove dentro da palavra que realmente existe um amor de Deus pelas nossas vidas. Que existia um Cristo na terra e ainda existe. Aleluias. Que nos amou de tal maneira a ponto de entregar a própria vida. Não negue, não deixe de falar, não deixe de gritar aos quatro ventos que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. E que Ele não pode nos achar de boca fechada. Corremos riscos, irmãos, de Jesus nos achar fazendo pior que Pedro. Fechando a nossa boca para que os céus não venham a ser anunciado. Anuncie o Evangelho onde quer que você esteja. No trabalho, na vizinhança, na igreja, na tua casa. Aonde você for, na sua viagem, anuncie o Evangelho. Temos pouco tempo. Talvez quando Pedro ele cortou ali a orelha de Malco, ele deve ter pensado que aquilo ali não ia à frente, que aquilo ali ia passar, que eles iam deixar Jesus ir embora. Mas o dia de Jesus ser crucificado chegou e era necessário que tudo aquilo acontecesse. E o dia de Jesus está chegando novamente, mas agora em glória. Aleluias. E como Ele vai nos encontrar? Vai encontrar nós gritando o Evangelho. Vai encontrar nós anunciando. Ou vai nos encontrar calados, negando todo o tempo. Negando de trazer uma palavra, negando de fazer uma oração, negando de fazer uma visita, negando de dizer eu sou cristão. Como Ele vai nos encontrar? Como Ele vai nos encontrar? Não seja Pedro hoje. Não seja o velho Pedro. O Pedro que ainda não tinha se convertido realmente ao Evangelho. Que achava que o Evangelho era só caminhar com Jesus. Que não deveria padecer por Ele. Não seja Pedro hoje. Faça diferente na tua vida.
na tua história, na tua casa, na tua família, no meio dos teus, na tua igreja. Faça a diferença. E deixe que o resto, o Espírito Santo completa. Em nome de Jesus. Amém.